E a gente vai já começar com o nosso tema, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Lisa Cunha, sou educadora vai fazer agora em agosto, dia 6 de agosto, há 22 anos. Sou mãe da Ana Luísa, de 5 aninhos, e do Júlio Henrique, de 3 aninhos. E meu trabalho é ajudar mães e pais, através do meu programa online, a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas, sem precisar gritar ou surtar, né? E hoje a gente vai trazer esse tema aí, que Elisa, já fiz de tudo, meu filho não obedece, o que eu faço, né? Olha, eu não sei quais são os desafios que você tem passado aí, né, com a sua criança. A criança, ela passa por algumas fases aí, aonde às vezes a gente fica, meu Deus, e agora, né? Eu tô fazendo de tudo e não tá dando resultado, não sei o que está acontecendo. Então a gente precisa separar um pouquinho, né? Porque como eu não sei qual que é a idade da criança que você tem aí do outro lado, então vamos explicar um pouquinho. Crianças pequenininhas, 2, 3 aninhos, ela passa por uma fase onde a gente fala a fase da adolescência dos bebês, os terríveis 2 anos, que é uma fase de descoberta, é uma fase onde a criança quer ser autônoma, né? Ela quer ter autonomia para ela fazer as coisas, porque ela está em puro processo de desenvolvimento, ela quer experimentar, ela quer testar, ela quer ver o que acontece se ela te desobedecer, qual vai ser a sua reação, ela quer ver o que acontece se ela jogar o objeto do alto, ela quer ver o que acontece se ela colocar o dedinho na tomada. Então ela está em puro processo de desenvolvimento. E aí, se a gente fala não, se a gente impede, vem aquilo que a gente chama de birra, que são os descontroles emocionais. Isso é comum, né, nas crianças de 2, 3 aninhos aí. Se a gente entende a fase que a criança está, se a gente entende tudo que tem por trás, a gente consegue, como que eu falo, adaptar o ambiente, a casa, para que a criança consiga se desenvolver de forma segura, sem a gente precisar ficar falando tantos nãos. Ó, Madalena, a minha é assim mesmo, tem 3 aninhos, isso. A gente fala dos 2 aos 3 aninhos, essa fase pode começar um pouquinho antes, ali por 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e pode se estender um pouquinho mais ali pelos 3 anos e meio. Mas a gente fala ali 2, 3 anos em média, depende, claro, da própria criança, né? Cada criança é uma, cada criança é única, depende dela mesma. Então, acontece isso nessa fase de descoberta da criança. E eu já expliquei aqui em algumas lives que é importante a gente não interromper esse processo, porque a natureza é sábia. Se a criança está nesse processo de desenvolvimento, é porque é importante para ela fazer as experiências, os experimentos, se conhecer, ver o que acontece com as coisas. Se a gente interrompe esse desenvolvimento, se a gente quer obrigar a criança a ficar quieta, só ficar vendo televisão, ficar quietinha, o que acontece? As conexões, né, cerebrais ali dos neurônios, as sinapses, não acontecem com tanta frequência, a gente não estimula o cérebro a desenvolver as conexões importantes para o aprendizado. Isso daí vai fazer falta lá na frente, quando a criança for para a escola e começar ali, né, a aprender as coisas que a professora vai ensinar. Então a gente precisa saber que forma que a gente estimula a criança, né, de forma segura, entender as necessidades dela, para ela também estar feliz, e assim a gente tem um sossego também, né? A gente não fica falando só não, não para a criança e controlando ela o tempo todo. Então, essa é uma fase que acontece, que passa. Aí depois, a gente passa por outra fase, né? Que é depois ali, quando a criança já está com os 4 anos, até os 6 anos, 7 anos mais ou menos. Que agora, essa fase já começa a ter mais a ver com o temperamento da criança. A partir dos 4, 5 anos, a gente já começa a reconhecer melhor o temperamento da criança. Porque às vezes, 2, 3 aninhos, a criança ela faz birra, ela tem o descontrole emocional porque ela não consegue se expressar, ela não consegue se comunicar, e a gente acha que a criança tem um temperamento forte. Mas às vezes não é, só porque é a forma dela de se comunicar. Quando ela já tem os seus 4, 5 aninhos, aí fica melhor para a gente poder conseguir ver de verdade o que tem por trás, né, desse comportamento dela, se de fato é um temperamento dela, que ela é uma criança que ela é mais agitada, que ela gosta de dar a última palavra, né, que ela gosta de, a gente fala entre aspas, né, enfrentar. Então a gente precisa prestar atenção nessa idade. Normalmente são crianças com temperamento forte, que a gente fica ali sem saber o que fazer, né? E aí tem gente que fala, o meu filho é hiperativo, o meu filho tem transtorno desafiador opositor, eu não sei mais o que fazer, e ele é super agitado, não para quieto, e às vezes a gente, ou os vizinhos, ou parente, ou professor acaba dando rótulos para a criança, e a gente já acha que a criança é hiperativa,
ou desafiadora, sem a gente levar para poder ter um diagnóstico. Porque é claro que tem casos, sim, né, que a criança precisa de ajuda, né, e às vezes até de medicamento, mas por experiência, nesses aninhos aí já de trabalhando como educadora, muitas vezes é só a gente mudar a forma como a gente vem educando que as coisas mudam, as coisas melhoram, né? Às vezes a gente fica assim perdido, né? Se criança que chora, se joga no chão, faz birra, a gente fala não, a criança não entende, ela fica teimando, eu falo, ela quer falar, eu falo, ela quer falar, não fica quieta enquanto estou dando bronca nela. O que tem por trás disso tudo? A maravilhosa Jane Nelson, né? Não lembro qual das dezenas de livros dela que eu já li, para poder citar a referência, mas tem um livro dela que eu li que ela falava assim, que crianças com esse perfil, né, de ir à luta, de não se contentar com não, de perseverar, de insistir, de testar, ela fala que são presentes enviados por Deus. E eu acredito muito, porque eu acredito que todas as crianças são grandes presentes enviados por Deus, não é verdade? Todas as crianças são. E ela fala que essas crianças que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de temperamento, essas crianças, elas nasceram com o espírito de liderança, né? Eu já falei em algumas lives para trás, quem é raiz provavelmente já me viu falando, já me ouviu falando alguma vez isso daí. Crianças com esse temperamento, que tem essa personalidade, são crianças que ela tem o instinto delas de liderar. E como elas têm o instinto de liderar, elas querem experimentar as coisas, elas são crianças arrojadas, então elas são arrojadas, elas são determinadas, elas querem fazer, não deu certo da primeira vez, ela vai tentar da segunda vez, ela vai persistir, ela não vai se sentir derrotada, então ela te desafia, ela te testa. São pessoas que têm essa característica de liderar, né? E só que às vezes a gente não vê, a gente quer que a criança fique quietinha, comportadinha, falando amém para tudo ali. E aí é por isso que às vezes dá um impasse aí a hora que a gente tá tentando educar, né, os filhos. Agora, o que acontece? Muitos de nós, mães, pais, nós também temos o nosso temperamento. Aí, se a gente tem esse temperamento de controlar, de exercer o controle, as mamães UAU que participaram da mentoria de quarta-feira já estão entendendo melhor essa parte que a gente conversou por 2 horas, né? Só sobre um tema aí. Se a gente tem essa questão de controlar, de dar a última palavra, quem manda sou eu falo e você escuta, e a gente quer que a criança faz isso nessa hora, agora fala aqui, faz aquilo, aí a confusão tá armada, tá? Se a gente quer controlar e se o nosso filho também quer controlar, porque ele tem esse dom de ser líder, aí, ó, o que acontece? Não dá certo, tá? E a gente precisa entender muito uma coisa, que eu vou citar aqui também rapidinho, por que eu trabalho muito com crianças de 0 a 10 anos, ajudando os pais nessa fase de 0 a 10 anos? De vez em quando uma mãe que, Lisa, eu sou mãe de adolescente, né? Fala sobre adolescente. Porque eu gosto de trabalhar muito com a prevenção. Eu acho que quanto antes a gente começar a educar de uma forma mais efetiva, melhor lá na frente. Por quê? Porque a criança, desde que ela nasceu, o tempo todo, ela está pensando sobre ela está sentindo alguma coisa sobre ela toma as decisões sobre ela, sobre a vida dela. E de 4 ali a 7 anos, essa fase aí que pega a primeira, parte da segunda infância ali, quer dizer, pega a segunda infância, na verdade, é a fase aonde a criança ela vai tirar mais conclusões ainda sobre o que ela é, né? E ela vai ter mais percepção do sentimento dela. Então, o que eu falo assim? Ela vai pensar o que ela é? Ela vai pensar, ela é boazinha ou ela é má? Ela é uma criança comportada ou ela é má comportada? Ela é obediente ou ela é desobediente? Ela é terrível mesmo ou não é? E não é a gente que fala para a criança, para ela acreditar, é a forma como que a gente reage com a criança, tá? Como a gente reage com ela. Não precisa falar para a criança, você não obedece, você é uma criança má, uma criança ruim, a gente não precisa falar, tá?
Mas se a gente dá broncas nela o tempo todo, ela pode pensar sobre isso. A gente não tem controle do pensamento do outro. E aí, nessa hora, a criança ela está pensando e ela está tomando as decisões sobre o que ela vai ser. Ah, eu sou uma má pessoa, então eu vou ser má pessoa, né? Então eu vou bagunçar, eu não vou. Quando minha mãe falar, eu não vou atender. Quando meu pai falar, eu não vou atender. Então ela toma decisões. Ou, né? Pode ser que seja aquela criança, poxa, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, eu faço tudo errado, eu preciso fazer de tudo para agradar. Aí aquela criança que fica precisando de aprovação, né? Mãe, pai, você tá feliz comigo? Eu fiz certinho, né? É assim que faz? Não é assim? Então a criança fica buscando toda hora ali a aprovação. Então ela decide, começa a tomar essas decisões ali por volta dos 4, 5, 7 anos, até 10 anos. É a parte ali que ela começa já a pensar quem ela é e o que ela é. Quando vem a adolescência, só um pouquinho. Pronto. Aí quando vem a adolescência, ela já tem essas percepções. E ela passa pela segunda fase do desenvolvimento humano, que é de buscar autonomia, né? Onde ela vai querer sair sozinha, vai querer sair com os amigos, vai querer tomar a decisão dela, não vai querer que a mãe e o pai participem tanto, ela já vai buscar mais autonomia. Então é a segunda fase. Primeira autonomia na infância, 2, 3 aninhos. Aí depois a segunda autonomia chega ali na adolescência. Só que quando ela chega na adolescência, para a gente poder lidar com todas as situações, os desafios que vão vir, é um pouquinho mais difícil porque a criança ela já tem as percepções dela formada. E para a gente ressignificar quem ela é, o que ela pensa sobre ela, é um pouquinho mais difícil. É impossível? Claro que não, não é impossível, tá? Mas é um pouquinho mais difícil. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente se o adolescente tiver esse perfil mais agitado, mais impulsivo, mais explosivo, fica um pouquinho mais difícil. Então, por isso que o meu foco mais é com as crianças ali, dos 2 aninhos até os 10 aninhos, bebês também, porque é nessa fase que a gente pode já dar ferramentas para a criança e por meio de uma educação mais assertiva e afetiva e efetiva também, né? Que a gente consegue mostrar para a criança quem que ela é e a gente consegue já colocar umas percepções positivas para a criança, para que ela não venha se equivocar lá na frente. Então vamos falar, voltando um pouquinho aí dessas crianças que desafiam, né, os pais. É muito importante a gente se colocar no lugar da criança e a gente perguntar, conversar muito com ela, né? O porquê daquele comportamento, por que ela agiu assim, por que ela fez assim, buscar com ela qual que é a forma da gente juntos resolver o problema. Olha, essa situação está acontecendo, não está legal, como que a gente pode resolver? Então a gente precisa entender que muitas vezes nós, mães e pais, nós queremos controlar demais. E a gente não consegue controlar quem também tem o gênio controlador. É só você se imaginar, você que gosta de controlar, que gosta de tudo certinho, tudo na hora certa, né? Que gosta de dar a última palavra. Imagina se do teu lado tem uma pessoa que quer te controlar. Como que você vai se sentir? Provavelmente não vai dar bom esse relacionamento, não é verdade? Então a gente precisa entender muito sobre isso. E olha, eu garanto para você, se você tem sua criança ali de 4 anos, 10 anos, que está vivendo num conflito e acha que já fez de tudo, que já bateu, que já pôs de castigo, que já tentou conversar, que já falou não, que já falou sim e não sabe mais o que fazer, eu preciso te falar. Você ainda não tentou de tudo, tá? Não tentou de tudo ainda. Eu garanto para você que se você começar a aplicar uma metodologia assertiva, uma metodologia positiva, aonde a gente entende como que é o temperamento do outro, se a gente começa a usar da empatia, se colocar no lugar do outro, a gente consegue sim falar a linguagem que o outro entende, né? Mas eu falo sempre, é a firmeza e a gentileza junto. Eu vejo muitos pais autoritários dando ordem, mandando, tem que ser do meu jeito e falando, a criança vai se rebelar. Se ela não tem esse espírito de aceitar tudo, se ela também tem esse espírito de liderança, ela não vai aceitar e o comportamento dela vai piorar. Por outro lado, os pais que são permissivos, né?
que mimam demais. Ai, cuti-cuti, lindinho da mamãe, a mamãe faz tudo e tudo pode, eu vou deixar à vontade para eu não me estressar, também não vai ser legal. Porque as crianças, elas precisam de autoridade, né? Elas precisam de alguém como referência. Imagina você trabalhando num lugar aonde não tem chefe, aonde todo mundo manda. Vai virar uma verdadeira zona, com perdão da palavra. Vai virar, né, um Deus nos acuda. A gente precisa de ter líder, a gente precisa de chefe. Então, as crianças precisam de alguém como chefe. Mas alguém é um chefe que é centrado, que sabe colher o melhor dos outros, que sabe ouvir, que sabe direcionar, que mantém a palavra, que o não vai ser não, que o sim vai ser sim. Lisa, me dá uma receita aqui, por favor. Me fala uma coisa aqui para poder mudar, para poder ajudar. Gente, não é receita de bolo, tá? Se fosse fácil, eu garantiria para vocês que eu tava milionária essa hora. Ó, gente, vou vender uma dica para vocês que vocês vão usar essa coisa aqui que eu vou falar e a vida de vocês vai mudar, nunca mais vai ter problema. Eu ia estar rica, mas não existe, tá? O que existe é a gente mudar o pensamento, a gente pensar que existe sim forma da gente procurar fazer diferente. E como tem mamãe uau por aqui, elas podem até falar se o que eu tô falando faz sentido ou não faz. Eu vi que a Lu Moreira, lindona, entrou aqui com a gente. Bom dia, bem-vindas, né? Então, existe forma da gente fazer diferente. Agora, um conselho que eu dou, né? Um conselho que eu dou pra gente que é mães controladoras e que na hora a gente, né, surta ali na hora que a gente vê alguma situação que aconteceu e a gente acaba batendo muito de frente. Então, agora, conselho aí eu dou. Um grande conselho, que vocês não têm ideia dos benefícios que vai trazer, é não agir na hora da raiva. Não haja na hora da raiva. Aconteceu alguma situação, te deixou furiosa da vida. Vamos usar as sabedorias dos antigos, né? Vamos contar até 10, vamos respirar fundo, vamos sair um pouquinho de cena, vai pro quarto, vai pro banheiro, se tranca, respira. Aí depois sim, depois que você passou esse emocional, baixou a adrenalina, baixou o cortisol aí no corpo, aí sim você volta, aí você conversa, você direciona, né? Vai ter as consequências. Sempre eu falo, tem que ter consequência, com certeza, tem que ter gentileza, com certeza, né? A gente precisa trabalhar com os dois juntos. Mas na hora da raiva, a gente vai falar coisas que a gente não deveria falar. E coisas que, dependendo do que a gente falar, a criança vai estar tomando decisão ali sobre quem ela é e sobre o que ela vai fazer, tá? Frente aos desafios com você, como mãe, com o pai. Então, nessa hora da briga ali, que a gente está educando a criança de forma negativa, não, a gente não pode esquecer que enquanto eu estou falando, enquanto eu estou punindo, enquanto eu estou brigando, a criança, ela vai ter os sentimentos dela. Ela vai pensar coisas sobre ela. E ela vai decidir o que ela vai fazer. E aí ela vai se construir. Então, por isso que o grande conselho que eu dou é não haja na hora da raiva. Não fala nada. Não é deixar passar e parabéns para você, para a criança que conseguiu. Não é isso. É simplesmente a gente parar a pensar para a gente ter condição da gente poder educar de forma mais afetiva, tá? Deixa eu voltar que eu vi que tem um montão de comentários aqui. A Casturina, oi Tuca, lindona, bom ver você aqui. Ela disse assim, ó, a gente acha que quando são pequenos que dão trabalho, quando eles chegam na adolescência temos saudades de quando eram pequenos. Muito bom o teu compartilhamento, viu? Sabe as palavras. Deixa eu voltar aqui para ver agora. Vamos ser justos, vamos começar aqui com os primeiros comentários, tá? Vou começar aqui no Insta, daqui a pouquinho eu já vou para o Facebook. Cadê? M. Doces Gourmet, você descreveu o comportamento do meu filho pequeno. A Paty, a minha tem 4 anos e tem dado um trabalho para tomar banho. Fica pulando na cama. Eu chamo várias vezes, mesmo depois de ter combinado por 5 minutos que ela escolheu. Paty, você pode fazer assim, não sei, vamos supor que ela gosta de contar historinha. Você pode falar para ela, filha, assim que você tomar banho, a gente vai contar uma historinha juntos. Se você demorar, vai perder o tempo da historinha, tá? Não, se ela gostar de historinha, claro, né? Coloquei aqui que é uma coisa que várias crianças gostam de ter esse tempo com a mãe contando historinha. Então, você pode colocar na rotina dela um conto, uma historinha juntas depois do banho.
Aí você fala para ela, assim que você toma banho, a gente tem o momento da historinha. Demorou para tomar banho, como consequência, né? Lógica. Não, demorou para tomar banho, se enrolou, perdeu o momento da historinha, tá? Aqui já viajou, a Luciana aqui também, deixa eu ver a Madalena. Eu acredito sempre no poder de Deus. Nossa, todos os meus filhos vieram num momento grandioso, no momento que eu precisava, porque amo, porque amor de filho supera tudo. Verdade, Madalena, concordo, fecho com você. A Paty, esse deve estar sendo o meu problema. Aí entramos em atrito. Paty, olha, eu sou mãe também, né? E por experiência, como eu falo, por experiência, por isso que a gente traz aqui, muitas mães vão se identificando quando a gente fala. Os atritos acontecem normalmente por conta disso, né? A gente tem que entender o que, que a gente traz, o nosso temperamento, como que a gente é, e a gente também precisa entender o temperamento da criança. Às vezes a gente fica, nossa, por que, que aquela família é tudo tranquilo, tudo perfeito, eu não vejo ninguém surtado, e por que, que aqui em casa é desse jeito? Porque nós somos diferentes, né? Uma mãe que tem um temperamento mais tranquilo, que não é de explodir, que não é de gritar, de querer dar a última palavra, que é uma mãe mais calma, mais zen, mais tranquila, ela tem outro temperamento do meu. Ela nunca vai ser igual a mim, eu nunca vou ser igual a ela. A gente pode melhorar, com certeza, tá? Mas a gente tem que se entender. E normalmente os conflitos acontecem sim por conta disso. Quando nós queremos controlar demais, tá? E eu falo isso porque eu também tenho esse temperamento de controle, de controlar as coisas, de querer experimentar, de querer fazer e fazer. Eu tô sempre inventando coisas, cada dia eu tô fazendo mais coisas e a gente vai. E é uma loucura isso. Com isso a gente precisa controlar tudo à nossa volta pra gente dar conta. E a gente acaba querendo controlar os filhos da gente. Mas, como testemunha, eu sei que a gente que é controladora, a gente também consegue, né, fazer o melhor pelos nossos filhos. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente conhece a criança, a partir do momento que a gente sabe tudo que tem por trás, e a gente tem outras ferramentas. Não basta eu falar para você, não grita, não bate, não coloca de castigo, porque isso prejudica. Se você não souber o que fazer, o positivo, como fazer, não vai adiantar nada. Você vai ficar sem reação, não é verdade? Então, eu entendo você, e por isso que eu falo que a gente entrar para uma disciplina positiva, para algo positivo, a gente precisa entender isso como uma filosofia de vida. É onde a gente vai passar por um processo que a gente vai se entender primeiro, para a gente não sentir culpa, né? A gente se conhece, a gente não sente culpa, e a gente vê onde a gente pode melhorar. A gente passa a olhar para as crianças, a necessidade dela, ver como que a minha criança funciona, qual que é o temperamento dela, qual que é a melhor linguagem de amor da criança, quais as ferramentas que cabem para esse temperamento. E aí a gente começa a aplicar, tá? Isabela aqui no YouTube, bem-vinda. A Madalena, aqui em casa todos nós somos assim. Criança, a gente puxa o DNA. Pai e mãe controlador, com certeza vai ter criança controladora também, não tem dúvida disso. A Vânia aqui, ó, eu sou assim. Minha filha de 2 anos e 3 meses é igualzinha. Roberta, é um grande desafio, sim. A Ana Paula, deixa eu ver aqui, ó. Estou tentando colocar em prática os seus ensinamentos. Estou vendo o resultado. Meu filho está melhor e eu estou melhor também. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Roberta, hoje melhor que ontem, com certeza. Madalena, já percebi que quando eu vou conversar com ela, zangada, realmente fica pior. Daí eu lembro da metodologia de deixar passar, como você ensina. E isso mesmo, na hora da raiva, gente, assim, ó, não é só com criança, né? A gente fala com os filhos, mas. Tirar o óculos que tá dando reflexo aqui. A gente tá falando com os filhos, mas na verdade é qualquer relacionamento. É qualquer relacionamento. Com o marido, com a esposa. Se a gente vai agir na hora da raiva, a gente machuca, a gente fere, a gente fala que não deveria ter dito, e depois a gente tem que andar vários quilômetros para poder recuperar, né? Com família, com mãe, nossas mães, irmãos da gente, mesma coisa. No trabalho, se algum colega faz alguma coisa que a gente se zangue, a gente age ali na hora da fúria, a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos. Então, isso, na verdade, a gente tem que aprender para a vida, né? A gente tem que aprender para a vida, que a gente agir na hora do impulso, na hora da raiva, a gente vai arrumar mais problema para a gente. Então, a gente precisa, né, esperar acalmar para depois a gente saber agir. Então, por isso
que a grande dica que eu gostaria que vocês absorvessem de hoje aqui dessa live é não agir na hora da raiva, né? Não haja. Não tô falando assim que é para você deixar passar e não resolver o problema. Isso é outra coisa que está errado, tá? Você tem que sim procurar resolver o problema, corrigir. Nós temos, a gente não pode deixar as coisas irem passando, não. Mas é só não resolver na hora da raiva. Resolva depois que passar o momento ali, né? Adorei aqui, ó. A Jan falou assim: a minha de 5 anos e 7 meses. Levei na neuropediatra. Ela disse que é só custosice mesmo. Minha mãe é mineira, Jan, e ela fala muito custoso, sabe? Eu já fui muito custosa, segundo a minha mãe, né? Ah, essa menina é custosa, esse menino é custoso. Já ouvi muito disso. É isso, gente. Não adianta a gente levar no neuropediatra, no pediatra, psiquiatra, nos atras aí, se a gente primeiro não souber como lidar com a criança, tá? É claro que eu já falei, existem casos sim, que são casos de diagnóstico, são casos sim que precisa ter uma conduta, precisa até de medicamento, sim, mas não é a maioria. O que acontece, gente, as gerações têm mudado muito de repente, muito. A geração, né, se a gente parar e olhar tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, foi coisa muito louca. E a gente não deu conta de acompanhar isso com os nossos filhos. A gente ainda quer aplicar neles a forma que a gente foi educada 30, 40, né, anos atrás. Só que não funciona, tudo mudou, não é verdade? E a gente não conseguiu acompanhar, por isso que a gente se perde hoje, tá? Mas tem muita gente explicando, muita gente falando de forma de educar os filhos. Você só tem que parar e ver, ó, essa pessoa fecha com a minha ideia. Então, né, vamos seguir, vamos ver o que tem para falar, para a gente poder procurar fazer o melhor e passar por essa fase da forma mais tranquila possível, né? Deixa eu ver aqui. A Larissa. Bom dia, Larissa. Deixa eu ver aqui. A criança de 2 anos, quais melhores técnicas para treinar paciência nessa idade? Minha filha se irrita com muita facilidade quando contrariada. Grita, chora e diz: tô triste. Então, Larissa, as crianças, deixa eu ver aqui embaixo, também sinto isso. Estou mudando meu comportamento para lidar com essas reações nervosas com ela. Estou tentando ter mais paciência e mais autocontrole. Até o tom de voz está diferente. Larissa, existe, por exemplo, criança de 2 aninhos que vai pôr o dedo na tomada, a gente não pode pôr o dedo na tomada, a gente não pode permitir que ela coloque o dedo na tomada. Onde a gente tem que ser gentil e firme com a criança. Filha, eu sei que você quer colocar o dedinho aí, mas aqui faz dodó, isso eu não posso permitir. Tira ela, tá? Vai tirar. Vamos fazer tal coisa que é possível. Vamos olhar na janela, vamos ver quem está passando na rua, vamos brincar com esses potinhos aqui, e aí você direciona. Eu vejo muitas mães que ficam ali, não põe dedo na tomada, puxa a criança. Já falei que não pode pôr dedo na tomada, puxa a criança. A criança vai com o dedinho, bate na mão da criança e fala, né? Não pode, e bate na mão, e tira. Mas continua ali. A criança de 2 aninhos, ela não sabe o que é levar choque. Ela não sabe que aquilo é perigoso. Ela não sabe nem o que é aquilo. Então, ficar falando para ela, não pode, não pode, é perigoso, você é teimosa, eu te falei várias vezes, e puxa, e deixa a criança ali, não vai resolver o problema, só vai piorar. Ela vai ficar irritada porque ela quer colocar, e você vai ficar estressada porque você já falou não de várias vezes. Mas se você visualizar essa cena de fora, você vai ver que tá tudo errado, né? Porque a criança, ela não tem ainda noção de que aquilo vai levar choque. Diferente de você falar para uma criança de 10 anos, que já sabe, que já entende. Então, os pais têm que tirar, não permitir e já direcionar, mudar de ambiente, levar para outro lugar e permitir a criança que ela possa fazer as coisas, porque ela tem 2 aninhos e ela quer descobrir as coisas. Então, a gente precisa prestar atenção. O que é não de verdade, que não pode, ou aquele não que às vezes pode ser o sim, que eu já falei. Tem problema a criança abrir o armário da cozinha, tirar os potes e brincar? Eu particularmente, não vejo problema nenhum. Né? Ela abrir, ela não vai estar prejudicando ela, não vai estar colocando em risco ela, não vai colocar em risco outras crianças, não vai colocar em risco o meio ambiente, não vai colocar ninguém em risco. Chegou companhia aqui. Então, se a gente consegue pensar e ver que não tem problema nenhum a criança brincar com os potinhos, depois o máximo que eu tenho que fazer é higienizar e guardar, por que não deixar? Se eu entendo que ela está nessa fase de descoberta, de querer mexer com as coisas. Então, a gente precisa pensar um pouquinho na forma, né, que a gente está conduzindo as coisas com as crianças pequenininhas, tá? Por isso que eu falo, se a gente souber... você vai ficar bonzinho aqui com a mamãe? Vai, então tá bom. Se a gente souber conduzir
a criança, explicar para ela o que pode, o que não pode, deixar aquilo que dá para deixar. Aqui, tem que ficar quietinho que a mamãe tá falando, tá bom? E permitir aquilo que não tem problema, as coisas começam a ficar mais tranquilas, tá bom? Deixa eu ver a Jane aqui no Face. A Jane tá contando que o João aprontou, colocou o palito no buraco da chave, não abriu nem a pau, não briguei, conversei e não castiguei. Muito bom, Jane. Deixa eu ver o que mais aqui no Insta, deixa eu ver. A Kelly, Lisa, tem um sério problema com o Danilo em relação a cumprimentar as pessoas. Fala baixinho. Ele não gosta. Filho, mamãe só tá pedindo pra você falar baixinho, senão você vai ter que ir lá na sala com a Ana Luísa. Você quer ficar aqui falando baixinho ou você quer ir na sala? Fala baixinho, então tá bom. Kelly, tem um vídeo lá no Face onde eu falo sobre isso, tá? Crianças que não gostam de cumprimentar, o que fazer, tá bom? A Janinha, meu filho não queria tomar banho. Eu falei, tudo bem, então você não vai descer para jantar. Ele dormiu sem jantar. Consequência, tá ótimo, tá tudo bem. Eu não vejo problema nenhum nisso, viu? A Dani, meu filho de 12 anos está péssimo na escola. Bente bate o pé, enfrenta. Já chegou a falar que não quer estudar. Fiquei chocada e acabei explodindo. Hoje ele chora por tudo. Ai, né? Os adolescentes que eu falo, criança, pequenininhos, assim, a gente consegue, né, direcionar com mais facilidade, né? Com 12 anos eles já têm as percepções deles, mas não é impossível, tá? Não é impossível, não. A Paty deixando a sua mensagem, por nada. Letícia, mamãe Uau aqui com a gente, bom te ver. Andressa, como agir quando seu filho faz birra na casa dos outros? Andressa, eu ajo, na verdade, da mesma forma que eu ajo em casa, viu? Do mesmo jeito. Tá fazendo birra, se jogou, tá no descontrole. Sai de cena só para ninguém ficar assistindo, você não precisa estar ali em público, pode pegar a criança, pode levar no carro, dependendo da casa onde você está, se é uma casa de família, pede licença, vai para ela num quartinho, fala, mamãe vai esperar você se acalmar, espera acalmar e depois conduz, toca o barco, tá? Super azul, super verde. Glaucene, minha filha chora muito para tomar banho. Que eu posso fazer para melhorar isso? Glaucene, eu preciso saber a idade da criança. Deixa eu só... E tem uma aluna que é Glauciene, é você? Porque eu ainda não associei a imagem de vocês no Insta com a imagem do... Baixinho, a mãe já pediu. Com a imagem do WhatsApp, tá? Então, preciso saber qual que é a idade e se você é a mamãe do programa lá, para eu poder te direcionar. Combinado? Quando a criança tem 8 anos, a Sandra vive fazendo manha com tudo. Se joga no chão. Ó, filhinho, você vai lá na sala porque você tá falando muito alto e tá atrapalhando a mamãe. Tá bom? Pega as suas pecinhas e brinca lá na sala, daqui a pouquinho a mamãe vai com você. Combinado? A mamãe interessa pra você. Vai lá na sala, daqui a mamãe terminar, a gente conversa, tá bom? Até daqui a pouco. Pronto, gente, senão não dá pra gente conversar, né? Então deixa ele brincar lá, depois a gente conversa. Ó, 8 anos, Sandra, não é pra estar fazendo isso, tá? 8 anos já é uma criança grande, que já entende. Se a criança faz birra e se joga no chão, provavelmente porque, né, não te conheço, eu não tenho mais informações, mas é porque o que ela faz dá certo, tá? Provavelmente o que ela faz dá certo. Se não desse certo, ela não estaria fazendo, então tem que pensar nisso. Ó, só para encerrar, teve uma vez, eu já comentei aqui, acho que há um tempo, com vocês numa live, que eu estava em viagem, passeando no Rio Grande do Sul, estava em Canela, na igreja, nós fomos à missa, depois nós estávamos ali na frente da igreja, no pátio, e aí tinha um vendedor ambulante, né, que eles vendem lá balões, pipoca, um monte de brinquedinho, um monte de coisa, estava eu sentado com meu marido, meus filhos ali num banquinho,
e observei a cena de um menino de 4 anos, tá? Querendo um balão, acho que era um balão grande do George, né? Da turma lá da Peppa. E aí o pai falou que não. E aí a criança começou a gritar, chorar, 4 anos. E não tem como a gente estar ali na frente do lado e não observar. Aí o pai bateu na criança, né, com a mão, deu uns tapas na bunda da criança, a criança gritou mais ainda e foram embora naquela gritaria. Não deu 5 minutos. A mesma família voltou para o lugar e o pai fez o quê? Comprou o balão para o filho, tá? Então, funciona a criança gritar, funciona a criança chorar. Ela gritou, ela esperneou, ela sabia que ela ia gritar, ela sabia que o pai ia ficar bravo, ela sabia que ela ia apanhar, mas ela sabia que ela ia ganhar o que ela queria. Então, ela aceitou passar por tudo para ela ter o resultado que ela queria. Então, falta firmeza daí junto, tá? Não, estou dando um exemplo, Sandra, não estou falando que isso acontece aí com você porque eu não te conheço, tá? Não sei como que as coisas funcionam aí, mas só estou falando que a gente tem que ver se às vezes a criança faz birra, mas lá na frente, se ela acaba tendo a recompensa de alguma forma ou outra. Crianças de 4 anos para mais já não é birra de descontrole emocional, tá? Já é birra porque ela vai fazer, porque ela sabe que ela vai conseguir ganhar. Então a gente tem que prestar atenção e tem que pensar um pouquinho nisso. Tá bom, gente? Combinado? Gente, eu tô vendo muitas mensagens aqui, vocês são maravilhosas. Eu vou encerrar, tá, a live de hoje, porque minha garganta aqui tá complicadinho, tá doendo, o chazinho aqui já acabou. Beijo grande para vocês. Bom final de semana, se cuidem, cuidem dos filhos, da família, aproveitem, tenham um lindo momento especial em família. Programe alguma coisa para vocês passarem um momento gostoso aí com os filhos, tá? Ainda mais nesse período de pandemia, da gente isolamento, a gente já está com a pilha a mil, muita coisa acontecendo. As crianças também estão estressadas, então faça alguma coisa para vocês se divertirem juntos, tá bom? Depois me conta o que vocês fizeram. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Beijo.